Senhoras e senhores, queridos irmãos seguidores da TV Tonhão, voltamos aqui para fazer mais uma live do Centro Espírita Virtual O Evangelho de Jesus. Hoje com o tema A Evolução nos Três Reinos. A Gênese de Allan Kardec é o nosso ponto de partida, por fazer bem uma divisão bastante significativa entre a gênese orgânica e espiritual, em uma dupla sequência evolutiva. A gênese orgânica descreve a evolução material, considerando a matéria tão somente sem a energia vital vigente em sua análise inicial. Dentre os reinos da natureza do nosso conhecimento atual, temos apenas e tão somente em sua estrutura inicial o reino mineral, vegetal e animal, além do considerado pelo Espiritismo como reino hominal. Sendo que no reino mineral existe somente matérias inertes, na verdade, enquanto que nos demais reinos existem matérias normais somadas à vitalidade. A Gênese Espírita descreve a vida na Terra em todos os seus ritos, a partir da mônada espiritual ou do princípio inteligente, afinal, que evolui dando origem ao espírito. Na questão 540 do Livro dos Espíritos está dito que o arcanjo começou no átomo e que por Leon Denis foi seguido ao afirmar: a alma dorme na pedra, que tem o mesmo sentido. Baseado na codificação, o início da evolução espiritual se deu no protoplasma primitivo ou no resultado reativo da matéria orgânica com o fluido vital. O protoplasma primitivo foi uma camada de matéria gelatinosa ao entorno, envolvendo todo o planeta Terra em todas as nuances dessa esfera, em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa, difícil de ser entendida, era o celeiro sagrado pelo Criador consagrado, celeiro das sementes da vida. De todas as organizações de vida terrena, o protoplasma foi o embrião. Essa matéria sem forma definida cobria com perfeição toda a crosta solidificada do planeta em construção. A condensação da massa deu origem ao surgimento, então, do núcleo celular, iniciando-se do lado de cá dos seres vivos a manifestação. Mônada ou princípio espiritual, princípio inteligente ou espírito, são nomes convencionais para fins organizacionais de todas as fases desse rito. Poderia ser definido simplesmente por princípio inteligente ou espiritual,
que em algum momento se transforma, segundo a espiritualidade informa, em espírito humano imortal. A mônada, ao sair das mãos do Criador, inicia estágio no reino mineral e evolui até que se transforme em princípio espiritual, passando para um novo estágio, que é o reino vegetal. Nesse estágio evolui até tornar-se princípio inteligente espiritual, estando apto finalmente para, consequentemente, estagiar no reino animal. Neste reino, o princípio inteligente atinge o pico da evolução, a que pode suportar o reino animal, transformando-o, então, em espírito humano tão logo atinge o pleno nível da razão. Uma dúvida ainda persiste por falta de melhor orientação. Se nós já fomos pedra, no exato termo da palavra correta, em algum momento da nossa evolução. Os espíritos têm origem na mônada, que é o nosso estágio no reino mineral. Mas nossa origem intrínseca é de ordem espiritual. Estivemos no mineral sem ser pedra? Foi a pergunta inicial. Existe no universo três coisas: Deus, Espírito e a matéria geral, sendo o homem composto de espírito, perispírito, além do corpo carnal. No reino hominal somos espíritos com vestimenta carnal, ou um corpo perecível que de forma compreensível envolve a estrutura imortal. O espírito passa por reencarnações nesse estágio hominal, até não precisar mais reencarnar e de vez abandonar seu grosseiro invólucro carnal. O espírito, portanto, não é o corpo carnal. Apenas se utiliza desse veículo para interagir e manter-se ativo aqui no mundo material. Mas o que fica no ar é se antes de ser humano, afinal, o espírito ainda na fase de mônada poderia ou não, em geral, ser encarnado como pedra, rocha ou qualquer outro tipo de mineral? Esse entendimento é válido apenas como forma de associação, pois em verdade não há, em geral, na mônada espiritual, nenhum histórico de encarnação nem de reencarnação. Embora seja este um terreno onde os espíritos nos alertam que, para nós ainda é mistério, na verdade, por não termos ainda faculdades despertas para entender. E que o reino mineral, aqui no mundo material, nem só de pedras é formado, como é facilmente verificado em sua estrutura geral. E o livro da Gênese nos conduz a essa lição em primazia, quando cita que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo e as águas já existiam. E ali iniciou-se a criação, e das águas a separação, antes de haver a luz, então, que separou a noite do dia, tendo fluído
tendo o fluido cósmico universal como padrão. Mas o ponto que interessa para a nossa reflexão é que os espíritos, na verdade, são frutos com prioridade da sua própria evolução. E que quando Deus cria um espírito, não o retira do nada. Não o cria, portanto, como num passe de mágica. Os espíritos, em geral, são evolução da mônada espiritual, ou princípio espiritual na prática. Deus é o Pai Criador, é a centelha divina. Matéria é o que impressiona os sentidos do fluido cósmico universal obtido, fonte de toda a obra divina. Ao entendermos que existe uma real evolução orgânica e espiritual, damos um passo fundamental para entender a divina criação. Essa era a nossa reflexão para hoje, destacando a evolução do ser humano de passagem pelos 3 reinos hoje conhecidos da natureza. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.